Fala galera do Jungle Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui tudo bem, graças a Deus. E vamos para mais um dia aí de respostas, beleza? Hoje nós vamos falar aqui com a primeira pergunta do Thiago Toledo, beleza, Thiago? Ele tá falando assim, ó, boa noite, Ale, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Thiago. Com quantos dias de vida de um filhote de trinca-ferro devemos ajudar a mãe a alimentar? E qual alimentação devo colocar para a fêmea tratar desde o primeiro dia? Tá. Thiago, é o seguinte, não há necessidade, tá? Se você tem uma fêmea boa de trinca-ferro que trate certinho do seu filhote, não há necessidade de você estar ajudando a fêmea, tá? Se você tiver uma fêmea, por exemplo, que ela aceita esse manejo de você ir lá, pegar o filhote, ficar tratando belezinha, você pode ajudar ela a tratar a partir do terceiro dia, tá? Mas sempre se lembre de um detalhe. Quando você for alimentar, você use a papinha para filhotes, tá? Para dar para o filhote de trinca-ferro. E você não pode encher muito o bico do filhote. Ou o papo no caso. Por quê? Se a fêmea perceber que o filhote não pede comida por muito tempo, tá? Ela pode achar que o filhote tem algum problema e pode jogar o filhote do ninho. Então, você ajude a fêmea, você não alimente pela fêmea, tá? Então não pode errar na dose na hora de estar alimentando esses filhotes, fechou? E a alimentação para a fêmea tratar desde o primeiro dia depende. Existem vários tipos de alimentos aí que você pode oferecer. Para fêmeas que pegam papa, tá? Você pode oferecer a papa de filhotes mesmo para ela tratar do seu filhote. Você coloca a papa ou na unha ou num porta-vitaminas, faz uma papinha um pouquinho mais firme, tá? Pode oferecer para ela. Se ela tratar na papinha, ótimo, tá? O filhote vai embora. Você pode oferecer farinhada, tá? Tem várias farinhadas aí no mercado, como no Trópica Mel e Ovos, Fortal, da Biotron, farinhada silvestres da Alcon, papa de ovo da Megazol. Que mais? Você tem aí papa de ovo da Megazol. Essas daí que eu acho que é mais interessante para trinca-ferro, tá? Você pode misturar também, às vezes, a papa com ovo amassado, né? Tem gente que costuma fazer esse manejo também. E você pode oferecer tenébrios à vontade, tá bom? Tenébrio, a larva de mosca, soldado negro, você pode oferecer também para o tenébrio, pro trinca-ferro. E também você pode colocar filhotes de grilo, tá? À vontade, caso você quiser. Dessas alimentações que eu te falei, qualquer uma delas vai funcionar bem para você estar alimentando, né, ou fornecendo para a fêmea alimentar os seus filhotes, tá bom? Aí ofereça também verduras verdes escuras, tá? Couve, agrião, rúcula, almeirão, tá? Tanzagem. Esse tipo de alimento é bem importante também você colocar nos primeiros dias aí, para a fêmea estar ajudando a tratar os filhotes, beleza? Um grande abraço. Rosa Merlo, beleza, Rosa? Boa noite, eu tenho uma chacrinha e nós notamos que os tico-ticos sumiram. Meu marido até pegou 3 ticos que caíram do ninho e criamos juntos com um chupim, que também estava no ninho. Soltamos na chácara e um dos ticos a gente sabe que morreu. O problema são os chupins, que não deixam os ticos criarem. Essa é a razão deles terem sumido. Nós gostamos de criar ticos para soltar e aumentar a população. Você vende filhotes tico-tico? Como funciona? Precisa de autorização? Tá, seguinte, Rosa. Isso é um processo que acontece em muitas regiões, tá? O chupim ele começa a exercer em algumas localidades uma pressão tão grande que ele acaba extinguindo os tico-ticos do local. E aí o que acontece? Eu não vendo pássaros, tá? Então eu sou criador amadorista, tá? A gente faz transferências via Cispass, mas os pássaros que você recebe
via transferência, e tanto se você comprar, né, com nota fiscal, etc., de um criador que a gente fala aí, que não é o amador no caso, você não vai poder fazer a soltura na natureza, tá? Você realmente, para fazer uma reintrodução, você teria que pedir uma autorização no IBAMA, tá? Provavelmente para que aves oriundas de apreensão fossem soltas aí na sua região. Mas, se você já tem uma população fixa de chupim nessa área, não vai adiantar estar soltando novos tico-ticos. Por quê? Porque o parasita vai estar pressionando da mesma forma esses novos casais, tá? E aí, com o tempo, como vai nascendo mais chupins, os chupins que nascem nessa região, eles vão voltar todos os anos para essa região, aumentando a quantidade de chupim. Mesmo que aumente a quantidade de tico-tico, vão ser mais chupins para botar nos ovos do tico-tico, tá? Então, nessas regiões, o ideal seria controlar a população dos chupins, tá? Então, aí, né, logicamente precisaria de uma autorização do IBAMA, etc, etc. Mas para você recuperar uma população, não adianta simplesmente colocar mais tico-ticos no local. Você tem que controlar a parasitação pelo chupim. Uma das coisas vezes, que é interessante, né, é pegar os ovos do chupim. Quando os chupins botam, por exemplo, e tirar os ovos de chupim do ninho, tá? Só que os chupins, eles têm uma característica que quando eles vão botar os ovos deles, eles costumam bicar o ovo do tico-tico. Ele dá uma bicada bem discreta, tá? Muitas das vezes é até difícil de você ver aonde que ele bicou, mas aquele pequeno furinho que ele faz já é o suficiente para entrar bactérias, tá? E o embrião morre, tá? O embrião não se desenvolve. Então teria que ter um cuidado muito sério na hora de fazer isso, porque a partir do momento que a fêmea de tico-tico bota o primeiro ovo, você teria, né, que tirar esse ovo, colocar um ovo falso, tá? Que seria uma cópia idêntica desse ovo. Você tem que copiar o padrão e aí você coloca no local. Quando o chupim furar, não vai ser o ovo verdadeiro, tá? E aí o que tem que ser feito? Você tem que, após o chupim botar esses ovos, todos os ovos que ele tiver botado, e a fêmea já estiver chocando, você tem que ir lá, né? Logicamente nos primeiros dias, sempre retira o ovo do tico-tico pela manhã, né? Então, por exemplo, a fêmea vai botar, geralmente ela costuma botar entre 7 horas, tá? Algumas botam durante a noite, mas a grande maioria bota durante o dia. Entre 7 até 9 horas da manhã elas costumam botar, tá? Algumas às vezes 6 horas. Então o que você tem que fazer? Como o chupim, ele costuma visitar os ninhos também no período mais à noite, antes de amanhecer, quando as fêmeas já saem para comer, o que você pode fazer? Você vai lá, visita o ninho, né? É meio complicado, porque às vezes a fêmea pode abandonar o ninho por você ficar mexendo. Você tem que tirar o ovo do tico-tico, separar. E não precisa, depois do primeiro ovo do tico-tico, de estar colocando um outro ovo. Você simplesmente tira do chupim e deixa aquele ovo para ela. Quando ela começar o choco, tá? Que ele já acabar de tiver, quando você perceber que não aumentar o número de ovos de chupim, você vai, tá? Tira todos os ovos e só coloca os de tico-tico. Com isso você faz o quê? Com que não nasçam filhotes de chupim naquela ninhada. E automaticamente isso vai fazer com que comece a recuperar essa população de tico-ticos, tá? Então teria que ser um esforço realmente conjunto, não só seu, mas de várias pessoas, né? Para poder estar fazendo aí um controle dessa população de chupins e evitar que os tico-ticos sejam extintos nessa área, tá? Na região lá onde o meu sogro mora também no condomínio lá, quase que acabaram todos os tico-ticos. Era uma região abundante de tico-tico, mas a pressão que a gente vê dos chupins ano após ano vai acabando com os tico-ticos, tá? Porque os próprios tico-ticos, eles disputam território. Então, à medida que vai diminuindo a quantidade de filhotes nascendo, você vai tendo aí indivíduos, né, que muitas vezes acabam sendo predados
e acaba terminando essa população aí também. Então, basicamente é isso que acontece, tá? Você tem que recuperar essa população através do controle do chupim, beleza? Um grande abraço. O Nildemar Justino da Silva está perguntando assim, ó, boa noite, eu gostaria de saber uma coisa. Depois que os besouros de tenébrios se transformam em besouros, o que acontece? O que eles viram? Não viram nada, tá? Eles continuam como besouros e depois eles morrem, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta do Jacarson Luiz, beleza, Jacarson? Boa tarde, Ale. Meu Trincafé saiu da muda 2 meses. Dei Vitagold para ele, tem 15 dias que eu parei de fornecer Vitagold. Já posso dar o Hidrovit para ele? Olha, agora não há necessidade nenhuma de você dar o Hidrovit, tá? Se você quisesse fazer para ele o Hidrovit na muda, beleza, mas agora não vejo nenhuma necessidade de você estar oferecendo o Hidrovit, tá? Se você quiser dar o Hidrovit, dê 2 gotas durante 10 dias e para, tá bom? Não dê mais do que isso daí, fechou? Um grande abraço aí. A Baby Dogecoin, beleza? Ela tá perguntando assim, ó, parabéns pelo conteúdo. Na sua opinião, qual é a número 1 em árvores frutíferas que atrai mais pássaros? Olha, na minha opinião, existem várias, tá? Porém, uma das árvores assim que eu considero uma das mais atrativas é realmente a fruta do sabiá, tá? É uma planta que muitos pássaros se alimentam dela. Até pelo tamanho, né, do fruto dela, que é um fruto menor, de menor tamanho, ela possibilita que uma quantidade enorme de pássaros se alimentem dela, tá? Existem outras também, que são extremamente atrativas, mas eu considero a fruta do sabiá, na minha opinião, a número 1, tá bom? Um grande abraço aí. O Denilson Soares, beleza, Denilson? Ele tá falando assim, ó, boa noite, Ale, parabéns pelos vídeos de ótimo conteúdo, pois aprendo muito com você. Tenho uma pergunta, tenho 2 tizios e estão comigo há mais de 2 anos, mas eles até hoje não fizeram muda, pois cantam o dia todo os 2. Mas um deles agora está faltando pena ao redor dos olhos, e na cabeça e pescoço, e não nasce. Ele está assim há mais de 2 semanas. O que posso fazer para que volte as penas dele? Lembrando, aqui na minha região não tem veterinário especializado em aves, tá? Denilson, provavelmente isso seja uma questão de manejo, tá? Os seus tizios, acredito que sejam crônicos, ok? Talvez você esteja numa região do país que seja mais quente durante o ano todo, e isso favorece muitas vezes esse tipo de comportamento. O que você teria que fazer, na minha opinião? Não sei a sua alimentação, por isso que eu falo para vocês, não economizem na hora de escrever, porque quanto mais detalhes vocês dão, fica mais fácil da gente, né, fazer uma leitura aí e tentar orientar vocês. O que eu acho que você deveria fazer com esse bicho? Controle de fotoperíodo, tá? Primeiro você afasta esses 2 tizios para eles cantarem longe um do outro, tá? Diminuir a questão da agressividade entre eles. E depois você vai dar 10 horas de luz para eles por dia. Ou seja, vai colocar ele num lugar a hora que amanhece. Quando for 4 horas da tarde, no máximo 5 horas da tarde, você coloca os 2 para dormir no escuro, tá? Longe, logicamente, um do outro, se possível. E é só no outro dia que vai amanhecer. Coloque iodo na água para eles, tá? Pode fazer aí suplementação com iodo uns 20 dias. E aí eu precisaria de saber qual que é a sua alimentação, né? Para saber se você vai dar uma suplementada ou não vai precisar dar suplementada. Mas basicamente eu daria iodo e 2 gotas de Hidrovit, ou de aminosol, ou de glicopan, né? Gold ou PET aí para vocês. Ou setamuda, ornitrim, aminoácidos, né? Qualquer suplemento bom para muda de penas, eu daria durante uns 20 dias na água de beber, tá? E fazia isso, não deixaria eles mudar de lugar, não mudaria eles de lugar, deixaria eles mais num cômodo da casa que fosse meia sombra, ou seja, que não fosse uma quantidade grande de luz, tá? Ou num ambiente muito claro da casa. Não pode ser escuro, mas não pode ser claro demais, tá? E tudo isso daí iria automaticamente estimular a muda de pena desses seus pássaros. Eles estão com esse problema de empenamento exatamente devido à muda, tá? Não ter ocorrido e devido a um certo, como é que a gente pode dizer, um certo estresse fisiológico, né? Principalmente se eles forem crônicos e ficarem um demandando com o outro direto.
tá bom? O problema de pássaros crônicos geralmente ocorre na muda de pena, tá? É um desarranjo hormonal que na grande maioria das vezes faz com que eles sejam pássaros crônicos, beleza? Um grande abraço aí. Vamos lá. Só pegar as outras perguntas aqui. A próxima é do Ednilson Martins, tá? O Ednilson está perguntando assim se ele pode misturar vinagre de maçã com bicarbonato na água. Se for na água de beber, não, tá? Que aí já vira bagunça, entendeu? Porque você vai colocar vinagre de maçã que é ácido com bicarbonato para deixar alcalino nessa água, então não faz sentido nenhum. Se for na água de banho, até pode, mas também não vejo necessidade nenhuma quanto a isso, beleza? Então, ou utilize um, ou também não vejo necessidade de colocar bicarbonato na água para ave, beleza? Um grande abraço, a não ser que fosse um tratamento, né? Que às vezes você tem aí alguns tipos de acidose, etc, aí que você pode até utilizar, mas do contrário, a torto direito não recomendo de forma nenhuma, beleza? Um grande abraço. A Miriam Alves, ela está perguntando assim, ó, boa noite, o que você acha do uso de Frontline em aves para combater ácaros de pena? Sim, funciona, tá? O Frontline, ele é um medicamento próprio também, tá? Para você combater o ácaro de pena nas aves, tá bom? Vamos lá. O Wagner Freire, beleza, Wagner? A respeito de Canário do Reino, ele falou assim, ó, quanto tempo dura uma muda? E o que fazer para acelerar o processo, tá? Muda de Canário do Reino geralmente costuma durar 2 meses, tá? Até que ele derrube todas as penas e cresça todas as penas. Uma das coisas que a gente faz para acostumar aí é fazer com que esse período seja acelerado. Primeiro de tudo, oferecer uma boa estruzada junto com as sementes na época de muda de penas, tá? Não deixar o pássaro com luminosidade após as 6 da tarde e deixar ele num lugar calmo e tranquilo. Se você quiser suplementar alguma coisa, pode dar aí um complexo de aminoácidos, tá? Por uns 10 dias na água de beber. Pode colocar aí pro Canário do Reino de 2 a 3 gotinhas, tá? Vai ajudar ele a fazer uma muda um pouco mais rápido, beleza? Do contrário, nada mais assim específico. Fechou? Um grande abraço aí. O Guilherme Walter, beleza, Guilherme? Ele tá perguntando se ele falou assim, ele tem 2 trincos, um curió, e um pássaro preto e um pintacilgo. Há problema de deixá-los perto? Sim, com relação ao curió, se for de canto, você pode ter sim problema, tá? Com relação principalmente ao pintacilgo. Às outras espécies nem tanto. Mas o pintacilgo ele tem um timbre que o seu curió pode sim viciar no canto dele, tá bom? Então com relação ao curió, sim. Agora, se o seu pássaro não é de canto, tá? Ele tem um canto normal, comum aí eu já não vejo tanto problema, principalmente se o seu curió já for um curió de mais de 3, 4 anos de idade aí. Fechou? Um grande abraço então.